Justas ou injustas, consoante o ar dos tempos, as etapas do chamado processo histórico e, sobretudo, consoante a cor dos vencedores e a dos vencidos. Nesta matéria, a diferença entre o resto do mundo e Portugal, que foi, aliás, a primeira potência na história da humanidade a conduzir a guerra em 4 continentes e 3 oceanos, a diferença é que os portugueses que fizeram a guerra colonial acarretam consigo o estigma da infâmia. E acarretam-no, aliás, bem mais do que as tropas de Hitler, em relação às quais o mundo separa a postura do exército regular das atrocidades cometidas pela Gestapo e pelas SS. Ora, o soldado português, durante a guerra colonial, e isto independentemente de considerantes político-ideológicos sobre esta guerra, que não está aqui em análise, o soldado português só fez aquilo que lhe cumpria fazer. E uma das vezes em que melhor cumpriu foi quando invadiu e ocupou a capital da Guiné-Conakry a 22 de novembro de 1970. 26 anos mais tarde, convido a fazer comigo o secreto percurso que de Sófia, na Bulgária, ao arquipélago dos Bijagós, na Guiné-Bissau, passando por Lisboa, conduziu a Conakry e à primeira operação de comandos de um exército regular em África na moderna história militar. A Operação Mar Verde, numa reportagem de Henrique Vasconcelos e Rui Araújo. Há 7 meses que os treinos não param. São os preparativos de uma grande operação militar, mas apenas 3 homens conhecem todos os segredos. Marcelo Caetano, presidente do Conselho de Ministros. António de Spínola, governador e comandante-chefe das Forças Armadas da Guiné. Alpuim Calvão, comandante do Centro de Operações Especiais. Pela primeira vez, tropas portuguesas vão cruzar a fronteira e invadir um país africano independente. Um ato de guerra ou uma aventura em África? 26 anos depois, as opiniões continuam divididas. Janeiro de 1963. Em Tite, o PAIGC, Partido para a Independência da Guiné-Cabo Verde, assalta o quartel e inicia a guerra na Guiné. É a segunda frente de batalha do ultramar português. A superioridade militar portuguesa deteriora-se lentamente, permitindo ao PAIGC, dirigido por Amílcar Cabral, apoderar-se de áreas significativas. 5 anos mais tarde, a situação é dramática para Portugal. Oliveira Salazar manda chamar o seu oficial-general mais carismático e encarrega-o de resolver o problema da Guiné. Quando chega a Bissau, o brigadeiro António de Spínola reorganizou e levantou o moral das tropas, rodeando-se de uma equipa de oficiais que o seguia fielmente. Spínola desenvolveu a sua atividade de acordo com a ação psicológica, ou seja, a adesão das populações a Portugal. Mas o brigadeiro tinha também outros métodos menos consensuais, mais à tropa, para resolver os problemas da guerra. São os golpes de mão, idealizados pelo seu Centro de Operações Especiais. Um desses golpes entraria na história como o mais secreto e o que mais problemas políticos levantou à diplomacia da ditadura. Foi em 1970, na República da Guiné-Conakry, nome de código, Operação Mar Verde. O primeiro passo foi dado um ano antes, no dia 3 de junho de 1969. Um documento secreto do comandante-chefe das Forças Armadas da Guiné prevê pela primeira vez a realização de ações especiais fora das fronteiras. A República da Guiné e a República do Senegal são os locais de possível atuação. À cabeça das preocupações, as novas lanchas de ataque fornecidas pela União Soviética ao PAIGC. Do meu espírito como chefe do Centro de Operações Especiais, depois levantou-se uma série de possibilidades de ação que anteriormente não tinha. E mantive sempre como objetivo principal os meios navais que estavam atribuídos ao PAIGC e à República da Guiné, que pela sua qualidade poderiam nos criar graves problemas no Sul, e havia a questão dos prisioneiros, essencialmente a do primeiro prisioneiro, que foi já na altura o mítico António Lobato. Fui atingido, mas sem grande gravidade. Logicamente, encaminhei-me para a base, avisando o ASA que íamos retirar do objetivo. Por uma questão de precaução, disse-lhe para se aproximar por baixo do meu avião para ver se havia danificações no trem, uma vez que dentro de 20 minutos iríamos aterrar. O ASA é um rapaz novo, Casales, tinha acabado o curso há cerca de 3 meses, 4, e foi logo mandado para a Guiné. Colidiu comigo, os aviões encavalitaram-se, não é? Ele entrou a pico de coração dentro, morreu na altura. Eu consegui pôr aquilo que nós dizemos o estojo numa bolanha e saí
saí ileso, portanto, da aterragem de emergência. A seguir a população apanhou-me, deu umas catanadas, como se vê, na cabeça e nas costas. E apareceram dois guerrilheiros. Foram a minha sorte, senão a população ter-me linchado. Os soldados portugueses feitos prisioneiros são levados para a República da Guiné, onde o PAIGC é protegido pelo presidente Sékou Touré. A República da Guiné é, aliás, o principal santuário do PAIGC e a base a partir da qual atuam os voluntários cubanos enviados por Fidel Castro e Che Guevara. O mesmo não acontece a norte com o Senegal. O presidente Leopoldo Senghor apoia algumas ações do PAIGC, mas de um modo discreto. Alpuin Calvão propõe então a Spínola uma ação militar em Conakry. A ideia é bem aceita pelo comandante-chefe das Forças Armadas da Guiné, que o autoriza a começar de imediato os preparativos. Alpuin Calvão passa a ser conhecido pelo código secreto de TG2 e parte em missão de reconhecimento. Fiz um reconhecimento a Conakry em setembro de 1969, com um navio de guerra nosso, que nós modificámos ligeiramente a pintura e onde içámos uma bandeira do PAIGC. Foi a primeira unidade naval que o PAIGC teve, sem saber, não é? Fizemos uma navegação de aproximação, entramos pelo sul, deixámos por bombordo as ilhas de Lós, entramos pelo sul, estivemos dentro do porto, com o radar comparámos as cartas que tínhamos disponíveis com os novos jetis e pontões que tivessem feito e saímos e não fomos detectados. Isso foi feito numa noite, sei lá, entre a meia-noite e as 4 da manhã e saímos sem ser detectados. Quando chega à missão, Alpuin Calvão é informado de novos objetivos da missão. Pela primeira vez, fala-se em golpe de Estado. Tive conhecimento, na altura, foi-me dado conhecimento que havia um grupo de exilados guineenses que constituíam a Frente Nacional de Libertação da Guiné, que já estavam em contato com o governo português há bastante tempo e que pediam um apoio para os apoiar, um apoio para fazer um golpe de Estado ou uma ação militar contra o Sékou Touré. Pensou-se que podia-se fazer ações de guerrilha a partir do nosso território, mas as ações de guerrilha são sempre muito demoradas, podiam criar problemas, porque iam criar bases nos nossos territórios, seriam ações demoradas, duravam muito tempo. Pensou-se utilizá-los, portanto, eles pensaram que para eles seria mais fácil tentar fazer um golpe de Estado. E nós, conjugando as duas coisas, íamos fazer a nossa operação, íamos fazer uma operação de uma tentativa de golpe de Estado, utilizando para isso os homens que nos vieram ter connosco, do Frente Nacional de Libertação da Guiné, e à qual demos treino e armamento. Os homens aqui presentes são todos eles membros da Frente Nacional de Libertação da República da Guiné. Bateram-se contra as milícias do ditador marxista Sékou Touré. Terminada a luta, o Baté... Para além dos operacionais, um governo provisório marca lugar a bordo dos navios portugueses. O porta-voz é Tidiane Diallo. À la place de la dictature de M. Sékou Touré. Eu luto para que todos os cidadãos da Guiné possam viver livremente no interior do meu país. Nós queremos destruir a ditadura desumana e satânica de Sékou Touré. Sékou Touré estava no poder desde 1958. Subiu à presidência do país depois de recusar a integração na comunidade francófona proposta por De Gaulle e aceito por todas as outras ex-colónias francesas. Em represália, e desativa as indústrias. Seguem-se anos revolucionários apoiados pela União Soviética e dirigidos a pulso de ferro por Sékou Touré. São estes os dados considerados por Alpuin Calvão quando prepara a ordem de operações da Mar Verde. 4 páginas de papel A4, escritas à mão, a bordo do navio de guerra Orion. Neste rascunho estão os objetivos da operação. Primeiro, destruir o quartel-general do PAIGC em Conakry. Depois, libertar os 26 militares portugueses. Destruir as lanchas rápidas e proporcionar o desembarque dos elementos da FNL. Alpuin Calvão seleciona também os 6 navios da Armada Portuguesa que vão participar na missão.
define a força de desembarque, será constituída por destacamento 21 de fuzileiros africanos, companhia de comandos africanos, elementos da Frente Nacional da Libertação, oficiais, sargentos e praças destacados especialmente para esta missão. Ao todo, são cerca de 400 homens. Foi esta a base do documento que, dias depois, foi entregue em Lisboa a Marcelo Caetano. Eu, nessa altura, apresentei o plano ao Presidente do Conselho de então, ao Professor Marcelo Caetano, que o aprovou, sem mais, enfim, sem dúvidas, o aprovou, pedindo apenas que a gente não deixasse vestígios e que tivéssemos sorte. Mas teve muito, acentuou bem não deixarmos vestígios. E eu, que também resolvi fazer uma pergunta, e fiz a seguinte pergunta, a que ele me respondeu claramente. Eu disse: Sr. Presidente, eu não sei o que é que vai dar o golpe de Estado. O golpe de Estado, nós vamos apenas apoiá-lo, e enfim, o que for a seguir é um problema que já nos transcende. Mas se eu trouxer os prisioneiros já valeu a pena. E ele respondeu: mas já valeu a pena. É a luz verde para a Operação Conakry. O centro das operações fica instalado na ilha de Soga. É para ali que Alpoim Calvão encaminha as 200 de homens vindos das fileiras da Frente Nacional de Libertação e lhes dá a instrução militar igual aos comandos africanos. A ilha torna-se no local mais secreto da Guiné. Há apenas uma diretiva: quem entra na ilha só sai depois da operação. Eu vinha à Europa, contactava na Europa com membros do FNLG e combinavam-se datas e pontos de encontro para recolher os homens, ou em território do Senegal, ou até em território da Serra Leoa. Eu fui uma vez à Serra Leoa a embarcar oposicionistas. Não é? Alpoim ainda se recorda dos homens. Bom, eu reconheço a farda, reconheço o militar, tenho aqui inclusivamente o nome dele, chamava-se Mamadou Boireau e tinha sido sargento-chefe no exército francês. E, ao que eu sei, tinha lutado na Indochina e na Argélia. Esta é exatamente a farda que a gente mandou fazer nas oficinas gerais de fardamento, né? E como se pode ver, não tem semelhança nenhuma com as fardas nem do exército da República Guiné, nem com o nosso exército. Porque a ideia era exatamente encontrar alguma coisa que fosse diferente para nos poder identificar em terra. Alpoim Calvão precisa de armas que não sejam idênticas às do exército português e, de preferência, as mesmas usadas pelo PAIGC e pelas tropas da República da Guiné, ou seja, armamento soviético. As armas soviéticas tinham uma vantagem logística. Uma vez em terra, as tropas invasoras podiam utilizar as munições do inimigo, cujos paióis em Conakry tinham sido previamente localizados. A compra das armas foi entregue à firma norte-importadora de Joaquim Zoio, uma empresa ligada às indústrias de defesa. Todas as negociações decorreram nos escritórios em Lisboa e a pedido da Direção-Geral de Segurança, DGS. Zoio contacta George Starkman, um francês habituado aos negócios difíceis e que envolvessem armas de fabrico soviético. Como muitas outras vezes, George Starkman foi comprá-las a Sófia, na Bulgária, mais precisamente à empresa Kintex, especializada no comércio de armamento soviético. A Kintex diz a Starkman que tem o armamento disponível para entrega imediata. O George Starkman conhecia-o desde miúdo. Era um indivíduo que já tinha trabalhado em várias operações com o meu pai, não sei em quais, mas sei que tinha feito várias operações. Não posso prever quais eram, quais foram, mas sei que tiveram várias operações juntos, que eram amigos. Era um homem que vinha a Portugal com uma certa regularidade. O armamento adquirido está aqui nesta carta da norte importadora dirigida à DGS. Foi paga com um cheque passado pelo Major Carlos Azeredo à ordem do então homem-forte da PIDE, Barbieri Cardoso. 250 armas automáticas AK-47, 12 RPG-7, 2 morteiros de 82 mm, custo total 2.450 contos. O armamento é despachado via aérea da Bulgária para Lisboa e depois de Lisboa por barco para a ilha de Soga, no arquipélago dos Bijagós. Alpoim Calvão tem agora tudo o que precisa para entrar em Conakry.
Falta apenas a carta verde que lhe daria plenos poderes para comandar a operação. Ela chega no dia 18 de novembro de 1970. Neste documento, o Spínola faz saber que as ordens de Alpuim Calvão sobre a operação a Conakry são para cumprir. Ainda na Guiné-Bissau, fuzileiros treinam pela última vez o desembarque, uma das fases mais importantes da Operação Mar Verde. Em terra firme, Alpuim Calvão faz saber que o desembarque é para os próximos dias. Os serviços secretos não conseguiram melhor do que este mapa, e é aqui que Calvão assinala a lápis os 56 possíveis objetivos, mas só 26 são considerados para a missão. O porto onde estão as lanchas rápidas, o edifício da Rádio Nacional, o aeroporto com o hangar onde é suposto estarem os MiGs de Sékou Touré, o bairro do PAIGC e a prisão onde estão os soldados portugueses. A última ordem dada aos homens diz respeito a Sékou Touré e a Amílcar Cabral. Eu perguntei diretamente ao comandante-chefe se estiver Amílcar Cabral, o que é que se faz? A ordem que me foi dada, inequivocamente, foi aprisionar Amílcar Cabral. Era com essas distinções que a gente ia aprisionar Amílcar Cabral. Em relação ao Sékou Touré, a situação era a mesma. Bom, eu dei a minha instrução clara, foi aprisionar Sékou Touré, se não for possível aprisionar, eliminar Sékou Touré. A noite de 22 de novembro de 1970 é de lua nova e maré alta. As condições ideais para uma operação de comandos. A ordem estava dada. No dia 20 de novembro de 1970, 6 navios da Armada Portuguesa levantam ferro. 2 lanchas de desembarque grandes e 4 lanchas de fiscalização rumam em direção à capital da República da Guiné. A navegação é de formatura larga, de modo a disfarçar a presença da Força Naval. 30 horas de navegação mais tarde, cerca das 9 horas da noite do dia 21, avistam-se os faróis de Conakry. Alpuim envia de imediato um telex a Spínola, Conakry à vista. Não houve uma alteração ao planeamento. Cada navio, aliás, demonstrando a alta qualidade dos seus comandantes, a alta qualidade profissional dos seus comandantes e, enfim, das respectivas condições, chegou exatamente à hora indicada a todos os pontos. Não é? E, num determinado momento, eu dou a ordem de desembarque e de ataque. Essa madrugada seria a última no cativeiro do piloto aviador António Lobato. Isto deviam ser 2, 3 da manhã, talvez. Estava a dormir. E comecei a ouvir ao longe uma traquear de metralhadoras. Ora se aproximava, ora afastava, ora parava, ora se aproximava, ora afastava. O agora Major era o mais antigo prisioneiro português do PAIGC. À altura da Operação Mar Verde, estava no cativeiro havia já 7 anos. Aux environs de 1h du matin. Por volta da 1 da manhã, a cidade foi tomada de assalto com tiros de canhão e não percebíamos o que estava a acontecer. Quelque temps après, Pouco tempo depois, a luz foi cortada e comecei a ouvir alguns j'ai commencé à tiros. entendre quelques coups de fusil. Um dos grupos que desembarcou da montante foi cortar a luz da central elétrica e, de facto, num determinado momento, não posso precisar as horas, mas a gente pode ver no relatório. O grupo que foi aos objetivos do PAIGC e prisão desembarcou em botes de borracha e fez a sua ação. O tiroteio foi-se aproximando, durante a noite.
Até que às tantas estava já ali, próximo, muito próximo já dos muros da prisão. E aí comecei a pensar, olha, isto vem para aqui, para o nosso lado. Acordámos todos, em pânico. O que será? Será algum golpe de Estado deles? Será alguém que nos vem matar? Será que nos vem a libertar? O que é que se passa? Porque a arma era a mesma, a ponto de aqueles arrebentamentos estar a cair em cima da prisão. E de repente não sei se foi uma bazucada, se foi uma bazuca, outra coisa qualquer, havia um buraco. Aqui tinha uma janela condenada, essa sala. E deitou essa janela dentro, abriu um grande buraco na parede, onde eu estava. E, ao mesmo tempo, ouvi uma voz gritar, isto devia ser para aí 3h30 da manhã já, ou coisa assim. Uma voz gritar, Lobato. Não sei porquê, essas coisas que acho que não se explicam, sentem-se. Fiquei plenamente convicto naquele instante, sem raciocinar, nem coisa nenhuma, só por sentir que era gente nossa. Também não sei como, mas como uma bala saí pelo buraco fora e encontrei-me no meio dos nossos. E então ouço vozes de portugueses. Perguntaram onde é que estão os outros. Estavam lá mais 26 soldados, mas estavam no outro topo. Portanto, passámos o recinto da prisão para outro ângulo. Anda ali, anda para aqui! Ai, desembegalhos, que a malta na guerra é tudo que sai para a boca, anda para aqui, e então estamos aqui dentro. E há um que nos diz, então arrebentam as portas aí dentro que a gente arrebenta cá fora. E assim foi. Começaram a arrebentar as portas de cá de fora, nós arrebentámos as portas de lá de dentro, eu sou a segunda a sair, e vou a correr. E assim, quando ia à meia da sala, aquilo ainda tinha uma sala grande, vejo, por exemplo, um homem vestido, um africano igual àquele que me teve agora durante 3 anos, a mandar-me sair. E eu hesitei, digo assim, quer ver que eu já caí daqui, dá uma armadilha. E então, ele disse, calma, camarada, calma, que eu sou branco, sou português. Isto é uma peruca, isto é pintado de preto, isto é o uniforme deles, e isto é a arma deles também. Vamos embora, já tens um avião em Bissau para ir para Lisboa. Fizeram-nos sair, alinhamos todos e vamos embora. Caminhamos praticamente pouco tempo, talvez menos de 1 hora. E fomos dar à praia, onde estavam, sei lá, vários barcos de zebro, de borracha, e os primeiros a ir para dentro dos barcos foram os prisioneiros. Eu assim que saltei para dentro do barco, eu não acreditava. Agarrei-me assim à corda da proa do barco, eu não acreditava e batava-me assim, eu próprio. Isto não é possível. Acontece então uma deserção nas fileiras portuguesas. O tenente Januário, nas imagens, a receber os galões de oficial das mãos de Spínola, deserta com os seus 20 homens. A notícia chegou via rádio. A uma certa altura, recebo uma mensagem em linguagem vernácula em que dizia claramente: o filho da puta do tenente desertou com 20 dos meus homens. De facto, o tenente Januário tinha desertado com metade do grupo, tinha desaparecido. Eu admiti no princípio que ele seria perdido, mas depois, mais tarde, soube pela deposição de alguns dos seus camaradas que ele ia com intenções de desertar e, de facto, cumpriu. A deserção aconteceu durante o assalto ao aeroporto. Mesmo assim, o capitão Moraes seguiu com 20 homens para o aeroporto, procurou em todos os hangares, procurou nas pistas, os migos não estavam no aeroporto, havia apenas aviões de companhias aéreas civis, inclusive aviões da Air France, e eu vi-me então na situação, a um certo momento, que não tinha o domínio do ar, e não tinha cobertura aérea. Pois a partir daí, eu tinha que pensar apenas numa coisa, era retirar as minhas forças o mais depressa possível. Outro objetivo que falhou é a tomada da Rádio Nacional, que recomeça a transmissão de madrugada. Barcos estrangeiros estacionam ainda nas nossas águas territoriais. Centenas e centenas de mercenários europeus de várias nacionalidades ocupam a cidade. E lá, E de manhã, quando as autoridades recomeçaram a controlar a situação, da sede da Federação de Conakry 2, distribuíam armas aos civis. Trouxeram caixotes de armas dos quartéis e começaram a distribuir.
Lembro-me disso. Eu vi. Davam armas de qualquer maneira a quem quer que as pedisse. Entretanto, as tropas do Sécu Touré começaram a atacar de terra. E eu dizia para eles, quer lá saber, eu se morrer aqui, morri, já morro junto com os meus colegas, não há problema. Porque eu já vinha psicologicamente afetado, eu e os meus colegas. Não faz mal, podemos morrer aqui, já morremos entre os nossos. Aquilo que nós tínhamos passado e penado numa prisão, não é? E então andámos em cerca de 2, 3 milhas, ao escuro, e então vi uns barcos de guerra, tal e qual como estão aqui da minha linda terra, aqui em Sesimbra, às vezes, os barcos de guerra. Mas os barcos não tinham numeração, nem matrícula, nem bandeiras, nem nada, eram só barcos cinzentos. Bem, eu digo assim, isto é verdade que eu estou a ver? Porque a mim parecia que era mentira. Depois de estar 3 anos, tudo aquilo para mim era mentira. Não acreditava. Os 26 militares portugueses já estão a bordo dos navios de guerra. A Alpim Calfão resta dar a ordem de retirada. Nessa altura decidi retirar as minhas forças. E foram postas aos homens do front. O que é que eles pretendiam fazer? Continuar, se reembarcarem. Alguns reembarcaram e outros continuaram, à espera do tal levantamento dos seus alegados suportes internos. Em terra não há qualquer levantamento. A libertação guineense que ficam em terra são capturados, torturados e fuzilados, assim como mais 10.000 adversários políticos do Sécu Touré. Les Portugais avaient un objectif. Os portugueses tinham um objetivo, diria mesmo legítimo. Era recuperar os seus filhos. Donc, je n'en veux pas aux Portugais pour ça. E eu não quero mal aos portugueses por causa disso. O que lamento é o facto do Partido-Estado de Sécu Touré se ter servido da situação para liquidar os pais fundadores da Guiné. É disso que tenho pena. O tenente Januário fala na Rádio Nacional. Diz que apoia o PAIGC e que pretende juntar-se às suas fileiras. É condenado à morte e degolado com os 20 homens que o acompanharam na deserção. Quando regressam a Bissau, todos os militares portugueses são obrigados a assinar um documento onde se comprometem a nunca falar desta operação. Em nome da democracia, deviam ser cortadas todas as amarras com o dia 22 de novembro de 1970. O mesmo acontece com os prisioneiros quando chegam a Lisboa. São levados para o Forte Catalazete em Carcavelos e afastados das famílias. O tempo suficiente para o regime de salvar as aparências. Tanto quanto é possível recordar, nós entramos no aeroporto de Lisboa num autocarro militar que deu imensas voltas, não sei se para despistar alguém que possivelmente nos seguisse ou não, mas que deve ter levado seguramente 1h30 ou mais a chegar do aeroporto aqui, ao Forte de Catalazete. À chegada entramos nesta porta, se bem me lembro, e à esquerda existe uma ala com câmaras sobrepostas, tipo tarimbas militares, que serviam de alojamento para os 26 prisioneiros durante 8 dias. As janelas foram todas fechadas e trancadas para que não houvesse qualquer possibilidade de contacto com ninguém. Sécu Touré apresenta queixa no Conselho de Segurança das Nações Unidas contra a invasão portuguesa. O presidente Nixon diz claramente na mensagem que mandou ao presidente Sécu Touré, e cito, em nome do meu governo e do povo americano, quero dizer-lhe a minha simpatia por si, pelo governo e pelo povo da República da Guiné, neste momento difícil. Aproveito a oportunidade para lhe renovar a minha garantia de que os Estados Unidos se opõem a qualquer violação da soberania guineense, bem como qualquer interferência nos assuntos internos da Guiné. Apesar do desmentido do governo de Marcelo Caetano, o regime de Lisboa é mais uma vez condenado pela comunidade internacional. Em Bissau, os homens da Frente Nacional de Libertação que regressaram de Conakry são entrevistados e contam uma história diferente. Da República da Guiné, de 42 anos, que
há pouco se apresentou na fronteira da Guiné Portuguesa, juntamente com outros elementos vindos da República da Guiné, e pediu asilo político. Vamos fazer-lhe algumas perguntas. Sargent Accoy, Sargento Accoy, quais foram as razões que o levaram a participar no golpe de Estado de 20 de novembro em Conakry? Ce qui m'a amené à participer au coup d'État. Participei no golpe porque sou filho de um pai e de uma mãe guineenses. De mère et le père. E desde 1958, altura da independência, o Sr. Sékou Touré traiu o povo guineense e instalou-se como um ditador na República da Guiné. Se lhe voltassem a dar uma ordem deste género, voltava a fazer uma operação desta natureza? Em condições semelhantes e para os mesmos objetivos, ainda hoje aos 60 anos era capaz de fazer. Voltava ao combate? Voltava ao combate. Dos que foram ao combate nas praias de Conakry, nem um só aceitou falar para a reportagem. Dos presos que contactamos, apenas o Major Lobato e o soldado Capítulo. Quanto aos comandos africanos da Guiné, e que o governo português mandou depor as armas em 1974, soube-se da sua sorte exatamente 10 anos depois da Operação Mar Verde, na altura do golpe de Estado do general Neno Vieira. É morrer para a causa da liberdade da pátria ali. É pátria africana, para a liberdade de um povo. Esse povo tem direito à liberdade. Por isso, 14 de novembro, ainda fica na história de Guiné-Bissau. Viva Numa aparente tentativa para justificar perante a opinião pública internacional o golpe de Estado de 14 de novembro, as novas autoridades da Guiné-Bissau, agora sob a direção do comandante Nino Vieira, têm procurado dar o máximo de publicidade à existência de fossas em vários pontos do país, onde estariam os restos de cerca de 500 opositores ao regime de Luís Cabral, fuzilados no decorrer dos últimos 5 anos. Diversos jornalistas de vários países deslocaram-se às valas comuns localizadas nas regiões de Oio e Nhacra. As autoridades de Cabo Verde, nomeadamente o próprio primeiro-ministro Pedro Pires, afirmaram por mais de uma vez considerarem incompreensível o facto de o atual dirigente da Guiné-Bissau, Nino Vieira, não ter conhecimento desses massacres, uma vez que ocupava o cargo de primeiro-ministro e comandante-chefe das Forças Armadas no gabinete de Cabral. De acordo com informações provenientes de Bissau, os 200 corpos que se encontram numa vala comum em Nhacra, 60 km a norte da capital, seriam de antigos comandos africanos que combateram no exército português. Os restantes, encontrados em Farim e Oio, seriam de opositores ao regime deposto. A Operação Mar Verde não foi até hoje reconhecida pelo governo de Portugal. Boa noite, Henrique Vasconcelos. No plano do rigor histórico, há aqui um ponto que fica no escuro. O relacionamento, o eventual relacionamento dos serviços secretos portugueses da PIDE-DGS com os franceses. Na realidade, nunca foi possível provar e encontrarmos documentos que pudessem provar a existência desse relacionamento entre os serviços secretos e os dirigentes desta operação. Há pessoas que falam nisso? Há pessoas que falam nisso. Fala-se nisso em Conakry, que o Rui Araújo obteve essas informações. Fala-se nisso em Lisboa e fala-se nisso, portanto, em alguns meios militares em Lisboa.
Mas provas factuais? Não há provas factuais e ninguém dá a cara para dizer isso. Na sua opinião, porquê é que o governo português, passados 26 anos, continua a não reconhecer a existência desta operação? Não é só o governo português, são as Forças Armadas portuguesas, os 3 ramos das Forças Armadas portuguesas também não reconhecem a existência desta operação. Porquê? Esta operação foi uma operação que nunca existiu para eles. Talvez porque, à luz do direito internacional, a operação em Conakry fez várias destruições, provocou várias vítimas e essas pessoas possam reivindicar agora ou possam apresentar a fatura 26 anos depois ao governo português. Talvez temendo isso ou temendo alguns problemas na política externa portuguesa. Então podemos arriscar um comentário aqui entre o dinheiro e a memória dos mortos nessa operação. O governo português opta por salvaguardar o dinheiro? Parece que sim. Bom, muito obrigado.